Quando eu não sirvo mais o outro, o que começa a diminuir? O afeto. O afeto. E o que começa a ser mais exigido? O desejo. O desejo começa a ser mais exigido. E é onde a coisa começa a dar errado. As pessoas hoje têm a falsa ideia de que depois que eu me caso, eu não preciso ficar servindo o outro. Então não tem necessidade mais de ficar mandando aquela mensagem domingo de manhã, segunda-feira de manhã. Tudo bem, meu amor? Você comeu? Você tomou café da manhã? Você vai almoçar agora? Tá se sentindo bem? Sua noite foi boa? À noite você quer o que pra jantar? Sabe? A gente perde essa concepção de a gente que precisa continuar servindo o outro. A gente simplesmente se esquece dessa parte. Fala, eu não preciso mais servir o outro. Quando eu não sirvo mais o outro, o que começa a diminuir? O afeto. O afeto. E o que começa a ser mais exigido? O desejo. O desejo começa a ser mais exigido. E é onde a coisa começa a dar errado. Como que acontece com o casal depois que eles se casam? Como é que é a mulher? A mulher, ela se casa bonita e madura. Era o que o homem queria. Só que ela arruma um emprego, ela faz a faculdade, ela faz uma pós-graduação, aí ela se especializa, ela começa a ganhar mais dinheiro, ela começa a ganhar mais dinheiro do que ele, aí ela começa a mandar num monte de gente. E o que acontece com o VSM dela? Vai subindo, vai subindo, vai subindo. O homem se importa com isso? Não, mas ela sim. Mas ela sim. E ela começa a deixar isso claro. Não, mas eu estudei mais do que você. Não, mas eu trabalho mais do que você. Não, mas eu ganho mais do que você. Não, mas eu sou mais inteligente, mas eu sou mais desenvolta, mas eu sou mais... E a mulher vai subindo o VSM. Vai ficando cada vez mais bonita, desenrolada, desenvolta e tudo mais. E o homem? O homem fica mais ou menos estagnado, né? E é uma geração fraca, essa geração que a gente tem hoje. Depois eu também vou explicar sobre essa questão, mas é uma geração absolutamente fraca. Estes homens fracos, eles não estão dispostos a melhorar, a ser mais espertos, eles querem melhorar até conquistar. Depois que ele conquista a mulher que se casa com ela, ele já não quer mais, né? Ele acha que já tá bom no nível que ele chegou. Ele começa a engordar, né? Esse aqui é o homem. Ele começa a engordar, ele perde o emprego, ele arruma um emprego inferior, ele não estuda mais. O que começa a perceber? E a mulher sempre se valorizando e pedindo que ele a valorize, né? O que acontece? O homem percebe que ele está abaixo. O que acontece quando o homem percebe que o VSM dele está abaixo do dela? Ele fica inseguro. Porque agora há a possibilidade real dela abandoná-lo. Na cabeça dele é óbvio, né? Na cabeça dele. Uma possibilidade simbólica na cabeça dele de que ela pode abandoná-lo. E se ele fica inseguro, qual que é a atitude intuitiva que ele vai tomar? Ser violento. E aquele homem que antes tinha um comportamento doce, gentil, educado, carinhoso, ele começa a ser agressivo. Ele começa a falar alto, ele começa a gritar com a mulher, ele começa a bater porta, ele começa a bater prato, ele começa a falar de forma bruta, ele começa a xingar, ele começa a ser rude na frente dos outros, ele começa a diminuir ela na frente dos outros, na frente dos amigos, na frente dos familiares, começa a menosprezá-la, ele começa a ter atitudes de violência. Nos casos mais graves, essa violência pode se desfazer em violência física, por exemplo, ou na própria traição. O que é essa violência? O que é ele peitar a mulher? Eles começam uma discussão, ele começa a falar mais alto do que ela, ele levanta e encara a mulher. Você imagina isso, um marido fazendo isso? Pois é, o que acontece hoje nos casais, nos casamentos. O marido encara a mulher como se fosse outro homem. Ele peita a mulher mesmo, ele começa a bater porta, falar alto, xingar. Ou quando ele parte para violência física, ou quando ele trai. O que ele está tentando fazer? Ele está tentando pegar o VSM dela que está lá em cima e diminuir ele. Quando o homem diminui a dignidade da mulher, torna ela mais coisa e menos gente, quando ele a agride verbalmente, fisicamente, afetivamente, traindo, ele diminui a dignidade dela. E aí ele se sente melhor. Ele sente que o VSM dele voltou a ficar mais alto. E aí ele alivia, ele tranquiliza, ele volta a ficar mais calmo. Daqui a pouco, ela volta a dar provas de que o VSM dela é maior do que o dele, ele volta a ficar inseguro e volta a ficar violento. Isso é extremamente intuitivo. É uma sensação que brota no peito do homem. Ele pode controlar isso? Pode.
Um homem maduro vai saber olhar para essa situação e falar assim, olha, eu estou sendo injusto, eu estou sendo grosseiro, eu estou sendo bruto, eu estou sendo rude, eu não posso fazer isso. Um homem maduro vai conseguir fazer isso? Vai. É a realidade da sociedade hoje? Não, cidadão. É claro que não. A realidade da nossa sociedade hoje está bem longe disso, está extremamente longe disso. O homem hoje, ele pensa exatamente o contrário, um homem extremamente dado aos prazeres, hedonista pra caramba, imaturo pra caramba, né? Como eu digo muito nas redes sociais, Enzo pra caramba. Este homem Enzo, este homem beta, este comportamento inseguro vai ser cada vez mais violento.